Bom dia a todos. Na nossa segunda aula de escatologia, nós queremos nessa manhã ver a diferença entre arrebatamento e a revelação de Cristo. Nós sabemos que na segunda vinda de Cristo, essa segunda vinda se dará em duas fases. A primeira fase, nós percebemos, chamamos arrebatamento da igreja. Na segunda fase, nós chamamos a revelação de Cristo, onde ele vem com a igreja. Nós queremos mostrar alguns textos bíblicos a diferença. O que é arrebatamento da igreja e o que é revelação de Cristo. No arrebatamento da igreja, quando nós falamos que a igreja vai ser arrebatada, é quando o Senhor vem para os seus santos. Ele vem buscar os crentes no período da graça, a dispensação da graça, que é exatamente o período da igreja. Isso é arrebatamento da igreja. Nós temos como base teológica a Evangelho de João, no capítulo 14, os versos de 1 a 3, a Bíblia diz assim. Por isso que a escatologia tem que ser à luz da Bíblia. Vejamos comigo o que a Bíblia fala sobre que quando o Senhor vem para os seus santos. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha a promessa, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. A grande promessa que o Senhor Jesus, ele virá para a sua igreja, para resgatar os seus lavados nessa presente dispensação, é esse texto aqui. Por isso que nós temos uma população mundial perturbada, turbada, inquieta, sem paz. Porque não tem fé em Cristo Jesus, não crê em Jesus de forma correta e não crê nessa promessa da volta gloriosa de Cristo. Isso nós chamamos de arrebatamento. E o que é a revelação de Cristo? A revelação de Cristo é quando ele vem com os seus santos. Ele vem para a igreja. Terminou o período da grande tribulação, será um dos assuntos futuros nosso, né? Ele vem quando termina o período da grande tribulação, a última semana para completar as 70 semanas de Daniel. Ele vem com a igreja, não mais como noiva, e sim como esposa, para estabelecer o seu reino milenar. No livro de Apocalipse, como base teológica, base bíblica, versículo 11 a 16, a Bíblia diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras brancas, vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É quando ele vem com a sua esposa, a igreja, com os santos anjos montados em cavalos brancos,
ele vem para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Essa é a diferença: arrebatamento e revelação de Cristo. A segunda definição é que no arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Paulo chama isso de piscar de olhos. Piscar de olhos. Nós queremos nisso. E a revelação de Cristo não acontecerá até cerca de 7 anos após o arrebatamento. Para que a revelação de Cristo aconteça, primeiramente vai passar a grande tribulação, que será um período de 7 anos, que virá sobre o mundo todo. Esses 7 anos, ele é dividido em 2 partes. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio é um assunto futuro nosso. No arrebatamento da igreja, o Senhor vem secretamente. Diz a Bíblia, no momento, no abrir e piscar de olhos. 1 Coríntios 15 e porque a trombeta seremos chamados. Nós chamamos isso de arrebatamento da igreja de Cristo. E a revelação de Cristo? Ele vem publicamente, diz Apocalipse 1:7, todo o olho o verá. Primeiro ele vem, arrebatamento no piscar e abrir de olhos. Na revelação de Cristo, diz a Bíblia, que todo olho o verá. Eis que venho com as nuvens, Apocalipse 1:7, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, diz Apocalipse. Arrebatamento da igreja, ele vem para libertar a igreja. Hoje nós temos muitas opressões, muitas lutas. Deus, ele vai tirar a igreja dele, a propriedade exclusiva de Cristo desse planeta. Em 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo diz à igreja de Tessalônica as seguintes palavras: E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira vindoura nós chamamos de grande tribulação, que virá sobre o mundo todo. Arrebatamento da igreja é que ele vai nos livrar, vai nos libertar dessa ira vindoura que virá sobre o mundo todo. E a revelação de Cristo? Ele vem para libertar o quê? Israel da opressão do trio satânico, o falso profeta, a besta e o anticristo. Ele vai libertar, porque nós sabemos que nos 3 anos primeiros, 3 anos e meio primeiros, o anticristo fará um pacto com a nação de Israel. Mas nos 3 anos e meio finais, esse pacto é quebrado. E a nação vai ser perseguida, vai ser massacrada, não só pelo trio satânico, mas também pelos seus aliados. Jesus, ele vem para libertar a nação dessa opressão. Outra definição de arrebatamento da igreja é o próprio Senhor que reúne os seus santos. A Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses 2:1, é o próprio Cristo que vai reunir a igreja nos ares. Porque na primeira fase da sua segunda vinda, ele não pisa no chão, nesse planeta, como ele veio a primeira vez. Nasceu, ele cresceu. Na primeira fase da sua segunda vinda, ele vai encontrar a igreja nos ares. E diz a Bíblia que é o Senhor mesmo que faz essa reunião. A Bíblia diz, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, haverá um grande encontro nos céus com o Senhor Jesus. E na revelação de Cristo,
Ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Diz a Bíblia, em Mateus 24, 30 e 31, que ele vai os anjos, eles vão reunir a nação de Israel. Olha o texto bíblico. Olha o que a Bíblia diz para nós, que os anjos, eles vão reunir os eleitos de Israel. A Bíblia diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo olho verá. É diferente do arrebatamento da igreja, que vai ser no piscar de olhos. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os seus eleitos aqui faz referência à nação de Israel, que está na grande tribulação, na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Essa é a diferença. Arrebatamento da igreja e revelação de Cristo. Tem mais definições. No arrebatamento da igreja, ele leva os crentes para fora deste mundo, deixando para trás os ímpios. Os ímpios, eles vão enfrentar a grande tribulação, porque Jesus, ele vai levar os crentes dessa presente dispensação. Na revelação de Cristo, os ímpios são tirados do mundo para julgamento. Essa é a diferença. No arrebatamento da igreja, ele vem para libertar os seus santos da ira vindoura. Na revelação, ele vem para derramar a sua ira sobre toda a carne humana. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, a Bíblia diz assim, vamos prestar bem atenção nesse texto. Olha o que a Bíblia diz. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz. Quem clamou? O anjo. Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Os anjos clamaram. Qual foi o clamor dos anjos? Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Essa é a grande diferença. No arrebatamento, Deus, Cristo, vai tirar os seus crentes, os santos, dessa terra, 1 Tessalonicenses 1:10, e para guardar dos céus o seu Filho, aqui ele vai nos livrar da ira vindoura, na revelação de Cristo. As aves são convidadas a comer carne humana. Naquela época, a humanidade terá a maior carnificina do planeta de todos os tempos. A ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Veremos no futuro, no nosso futuro curso aqui de escatologia, que nesse período Satanás será preso por 1000 anos. O lago de fogo será inaugurado pelo falso profeta e a besta. Mas são assuntos futuros. Mas nós estamos vendo agora a diferença entre arrebatamento da igreja e a revelação de Cristo. No arrebatamento da igreja, Cristo vem como noivo para receber sua noiva, chamada a igreja. É o recebimento. O noivo recebendo a noiva, a igreja. Mateus 25, os versículos 6 e o versículo 10 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, que é Cristo,
E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se o quê? A porta. Esse noivo é Cristo que vem buscar sua noiva, que nós chamamos da Igreja de Cristo, nessa dispensação atual, que é a dispensação da graça, a época da igreja. Isso é arrebatamento. O texto de Mateus 25 faz referência a esses dois versículos, 6 e o versículo 10. Mas o que é a revelação de Cristo com base nisso? Cristo vem como um filho do homem em juízo sobre aqueles que o rejeitam. Ele vem com juízo, para condenar as nações. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é de vir a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. No texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 18, que é o texto clássico que fala exatamente, junto com João capítulo 14, de 1 a 3. São textos teológicos que apoiam o arrebatamento da igreja, que nós chamamos da primeira fase da sua segunda vinda. Eu quero, junto com vocês, analisar esse texto nessa nossa segunda aula de escatologia. Esse texto, ele descreve o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. O texto diz assim, a palavra de Deus diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, diz o texto, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto, ele nos ensina e nos dá base que Cristo voltará para buscar a sua igreja comprada, lavada pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Um dos relatos mais completos sobre o arrebatamento da igreja nós encontramos nesse texto. Quando a gente estuda a história desse texto, nós encontramos que Paulo, Timóteo, Silas, ao chegarem nessa cidade, diz Atos 17, do 10 ao 14, ele pregou e muitos judeus, gentios também, se converteram a Cristo. E eles foram expulsos dessa cidade. E tempos depois, ele recebe o relato de Timóteo e ele escreve essa carta porque haviam pessoas nessa igreja, nessa cidade, que tinham dúvidas sobre o arrebatamento da igreja. Paulo começou a esvaziar as sinagogas com a pregação do evangelho. Foi por essa razão que eles foram expulsos da cidade. E ele foi obrigado a sair apressadamente por causa da pregação. Depois passou pouco tempo em Bereia e continuou até Atenas, antes de chegar em Corinto, onde escreveu o livro Atos 17, do 17 ao 54, tem um relato da formação dessa igreja. Timóteo e Silas haviam chegado em Tessalônica e relataram a preocupação entre os crentes com relação ao
arrebatamento da igreja. Alguns achavam que aqueles que morreram não tinham mais esperança e que eles estavam vivendo o período da grande tribulação. Paulo responde à igreja. Paulo dá uma resposta a eles. E como é que Paulo responde aos crentes de Tessalônica? A primeira coisa que Paulo diz, nós encontramos no versículo 13. Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Como é que Paulo responde? Paulo mostra para ele que nós temos a segurança de que todos aqueles que dormem em Cristo serão o quê? Arrebatados. Paulo diz: olha, irmãos, fiquem tranquilos, porque aqueles que morreram, eles não estão no túmulo. O ser humano, ele veio do pó, e ao pó voltará. Mas não existe a doutrina do sono da alma. Essas pessoas que morreram em Cristo, eles estão com o Senhor, esperando a ressurreição dos seus corpos. Então Paulo tranquiliza esses irmãos. Paulo fala para eles que eles serão o quê? Arrebatados. Paulo ainda diz para eles, para a igreja de Tessalônica e para nós outros, que nós seremos ressuscitados à semelhança do próprio corpo de Cristo. Olha o versículo 14. Paulo diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem. Então, ele vai trazer em sua companhia todos aqueles que morreram em Cristo. Se Jesus voltasse exatamente agora, ele vai trazer em sua companhia todos aqueles que morreram nessa presente dispensação. E essas pessoas, diz aqui o texto, receberão seus corpos ressuscitados. Nós temos aqui, no versículo 14, a base para a ressurreição do crente. Qual é a base? Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, essa é a nossa base. O nosso fundamento de que nós seremos ressuscitados foi a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa grande alegria de saber que nós seremos ressuscitados à semelhança do corpo de Cristo. A certeza da ressurreição de Cristo é a base da ressurreição do crente. Dormir com Cristo nos dá garantia de voltar juntamente com Ele no dia do arrebatamento. Essa semana, nós perdemos alguns colegas de ministério. Nós não perdemos. Eles foram promovidos e estão com o Senhor. Nós perdemos uma irmã muito preciosa na TBI, Templo Batista Itapuã, a irmã Simone, a esposa do nosso irmão Soares. Nós perdemos agora o pastor Ricardo. E quantos outros pastores ainda vão subir? Esses colegas e muitos outros crentes, assim como Paulo, a partir de Atos 2, a formação da igreja, a época da igreja, dispensação da graça, essas pessoas todas serão ressuscitadas à semelhança do corpo de Cristo. Tanto em morte como em vida, nós estamos em Cristo. Quer que a gente viva ou morra, nós estamos presentes com o Senhor. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia diz que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com união com Ele. A gente está vivo ou a gente morra, nós estamos com o Senhor. E Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 23, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha a convicção absoluta de que ao morrer, ele estaria presente com o Senhor. Você tem essa convicção?
Você tem essa certeza absoluta? Outra coisa que Paulo escreveu para consolar os irmãos de Tessalônica é que os vivos, eles não vão preceder os que dormem na volta de Cristo, versículo 15. Nós vamos subir juntos. Quando Cristo voltar, os que morrerem em Cristo serão ressuscitados. Os vivos, transformados e juntos, subiremos e nos encontraremos com Cristo nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos juntos. Outra base que Paulo dá para eles, para alentá-los, acalentá-los e trazer ânimo para essa igreja e para nós outros, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, versículo 16. Depois os vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares. Versículo 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa maravilhosa! Que tremenda promessa de que nós um dia nos encontraremos com o nosso Mestre, com o Senhor Jesus, com o nosso noivo, nos ares para todo sempre. Todo aquele que morreu em Cristo tem essa esperança, morreu com essa esperança. Todo aquele que está vivo também tem essa esperança de que juntos nós gozaremos de grandes privilégios nos céus, diz a palavra do Senhor. Paulo ainda diz para eles que há alguns fatos sobre o arrebatamento. Ele diz que a vinda de Cristo será acompanhada por sinais audíveis. Quando Cristo voltar, essa sua vinda, segunda vinda, primeira fase da sua segunda vinda, será acompanhada por sinais audíveis. Quais são esses sinais? Primeiro, versículo 16, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Ele diz: ouvirá uma palavra de ordem. Que palavra de ordem é essa? É o alarido para acordar os que morreram em Cristo. Poderia se referir também ao comando de Cristo, mencionado em João 5 e 28, para a saída dos que estão nos túmulos. João capítulo 5, versículo 28, João diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Alguns acham que essa palavra de ordem é para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. No versículo 15 diz: ouvida a voz do arcanjo. Na Bíblia, somente Miguel tem o título de arcanjo. Talvez ele profira um brado de triunfo pelo que está acontecendo. Uma declaração que todo ouvido ouvirá. Versículo 16 fala: outro som audível é a trombeta de Deus. Olha o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a trombeta de Deus vai ser tocada. Identifica melhor com a última trombeta de Deus. Essa trombeta não é a trombeta de Apocalipse, porque quando a trombeta de Apocalipse for tocada, a igreja não estará mais aqui. Então, a última trombeta citada em 1 Coríntios 15, 52, e que significa libertação. A Bíblia diz lá: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que promessa! Uma promessa maravilhosa para aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo na primeira fase, para levar sua igreja para encontrar com Cristo nos ares.
Quando isso acontecer, encerra-se esta presente dispensação, que é a dispensação da graça. Ela começou em Atos 2 e ela termina quando Cristo vier buscar a sua igreja. Vamos lembrar disso. São promessas de Deus a todos nós. Na nossa próxima aula de escatologia, nós vamos entender as teorias do arrebatamento da igreja. Nós temos 4 teorias. Qual é a nossa? Será que a nossa é o pré-tribulacionismo? É o mesotribulacionismo? É o arrebatamento parcial? Ou a nossa escola é o pós-tribulacionismo? Qual a diferença dessas escolas? Quais são os pós e os contra? Nós veremos na nossa próxima aula de escatologia. Que Deus nos abençoe e Ele venha abrir o nosso coração para que a gente possa entender a sua palavra e um assunto que é escatologia, de grande relevância para a igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o amado e a amada irmã fiquem na paz e na graça. Eu sou o pastor Cosmo Silva e é um grande prazer estar com todos vocês. Um bom dia a todos.